A PEC 33 é uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando hoje em dia na Câmara dos Deputados e que traz a seguinte previsão. Se o Supremo Tribunal Federal declarar uma emenda à Constituição, ou seja, um ato normativo que altera o texto da Constituição Federal, se declará-lo inconstitucional, ou seja, incompatível com a Constituição Federal, a palavra final não seria do Supremo Tribunal Federal, como ocorre hoje em dia. No caso, essa emenda, essa decisão do Supremo Tribunal, falando que essa emenda é incompatível com a Constituição, ela voltaria para o Congresso Nacional, que se manifestaria mais uma vez. O Congresso poderia concordar com a decisão do Supremo e falar, realmente essa emenda é inconstitucional, ou não. O Congresso poderia falar que essa emenda é constitucional, ou seja, ela é compatível com a Constituição. No caso, teríamos uma posição do Congresso Nacional e uma posição diferente do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à compatibilidade dessa emenda com o próprio texto da Constituição. E o que a emenda, a PEC 33, prevê? A decisão final seria do povo. Haveria uma consulta popular para se manifestar sobre a compatibilidade ou não dessa alteração com o próprio texto da Constituição Federal. A proposta para o ordenamento brasileiro ela é inusitada, né? Ela revela uma tensão entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. É uma tentativa de resgate da força do Poder Legislativo, que sente-se desprestigiado hoje em dia pelo Poder Judiciário, e tem um viés interessante do ponto de vista da participação da população na construção do sentido da Constituição Federal. Essa é a proposta, né? Quais seriam os riscos, digamos assim? No que a Constituição veda que seja alterado através de emenda? Por exemplo, supressão dos direitos fundamentais. Direito à vida, à liberdade. Por exemplo, a pena de morte no Brasil, salvo algumas exceções, ela não pode ser estabelecida de acordo com o nosso ordenamento jurídico. A Constituição veda, por exemplo, que haja um mandato muito longo, né, de presidente da República, por exemplo, mandado eventualmente, não fala anos, mas fala que tem que ser periódico, né, a votação tem que ser periódica. São normas estruturantes que limitam o exercício do poder e garantem direitos fundamentais. Isso aí não pode ser suprimido na Constituição. Se a PEC for aprovada, haveria essa possibilidade, uma vez que a maioria da população, consultada através de um referendo, ou eventualmente um plebiscito, que a maioria da população concordasse, nós somos a favor, por exemplo, de um Estado religioso, somos a favor da pena de morte, não haveria outra alternativa que não implementar essa nova norma da Constituição Federal. Por um lado, prestigia a participação popular, por outro, incorre no seguinte risco, o direito das minorias. Como ficariam aqueles vencidos, né? Um regime democrático ele pressupõe não só a consulta à maioria, mas também a preservação de direitos de minorias. É disso que se cuida. Então, eventualmente, poderia haver um atropelo da vontade das maiorias, atropelando o direito de minorias. Então, a PEC ela é interessante, mas do ponto de vista do nosso ordenamento, me parece que a nossa Constituição não autoriza reforma dessa natureza, né? Basicamente isso. Houve uma mudança profunda nas últimas décadas aqui no Brasil. O Poder Judiciário, a grande discussão era o seguinte, a Constituição Federal trazia uma previsão, mas não era aplicada, era uma chamada insinceridade normativa. A Constituição trazia uma série de boas intenções que não chegavam na realidade do cidadão. O Poder Judiciário, ele sempre foi, o Supremo sobretudo, nas décadas de 70, 1980, de certa forma, contido, conservador, no que diz respeito a ter uma posição mais enérgica em relação à afirmação desses direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. De algumas décadas para cá, o que vem ocorrendo nesse âmbito, por um lado, a judicialização de uma série de direitos que foram parar na Constituição Federal, esse é um aspecto, e por outro lado, uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário como um todo, entendendo não só como um chamado legislador negativo, barrando a entrada, né, tirando do ordenamento normas inconstitucionais, mas também atuando como um guardião, mas para efetivar as normas constitucionais. Aí nesse aspecto entra a questão do ativismo, né, a garantia do exercício de uma série de direitos, de certa forma, por um vácuo no poder. Qual que é o vácuo? Uma inércia do poder legislativo que não vinha atuando a contento, fruto até da própria natureza deliberativa do Congresso Nacional. É um regime democrático, com vários interesses, né, todos legítimos, mas conflitantes no âmbito do poder judiciário, do poder legislativo.
Isso levou a um protagonismo cada vez mais do Poder Judiciário e que veio causando uma certa perda de espaço, né? Hoje, grandes temas como união homoafetiva, pesquisa com célula-tronco embrionária, aborto de anencéfalo, essas decisões têm sido tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com audiências públicas, inclusive, e não no foro tradicional de debate político, que seria o próprio Congresso Nacional. E isso, sim, vem levando a uma tentativa de retomada por parte do Poder Legislativo, que de certa forma é legítima, porque a PEC 33 ela surge no momento de baixa do Congresso Nacional. Houve o julgamento agora, né, do mensalão, mas eu nem faria uma análise nesse contexto, de forma casuística, entendendo que é uma resposta a essa questão específica. Isso já vem de um processo de anos e essa discussão não vai encerrar. É provável que essa emenda não passe, pode ser até que ela seja arquivada no âmbito do Congresso, mas essa tensão entre o Legislativo e o Judiciário ela deve prosseguir, né, pelos próximos anos, deslocando a discussão. Antes se falava em possibilidades do Poder Judiciário na aplicação da Constituição. Daqui em diante vai ter muita discussão sobre os limites do Poder Judiciário no que diz respeito à aplicação da Constituição Federal. Nosso modelo de controle de constitucionalidade é um modelo forte, em que prestigia fortemente o controle, né, da validade das leis pelo Poder Judiciário. É esse até o descontentamento do Congresso Nacional, entendendo que falta legitimidade democrática ao Poder Judiciário para estar realizando esse controle de uma forma tão abrangente como ele o faz hoje. Me parece que não, né? Me parece que esse não é o momento oportuno e eu diria mais, o Supremo, me parece que o Supremo está inclusive tomando decisões que atendem aos anseios da sociedade como um todo. A verdade é essa. Esses tribunais com a natureza do Supremo Tribunal Federal, cujo modelo vem dos Estados Unidos, da Europa também, né, algum sistema de tribunal constitucional, numa primeira concepção desses tribunais, eles tinham um papel considerado contramajoritário. A maioria decide, né, no âmbito do Congresso e no âmbito desses tribunais para preservar direitos de minorias, eles vetavam, né, declaravam aquela norma inconstitucional. Mas hoje, a par, né, dessa posição contra-majoritário, a verdade é que o Supremo hoje ele vocaliza um sentimento grande da sociedade em torno de impunidade, em torno da afirmação de direitos de minorias, afirmação da dignidade, uma série de questões. Então, me parece que não é o momento, o Supremo vem cumprindo de forma bastante digna e acertada as causas que lhes são submetidas, né? Não seria o momento mais adequado, me parece, né?